na reencarnação, a reencarnação é um dos princípios espíritas, né? E a pergunta é: há justiça? Ou seja, existe justiça no processo pelo qual o espírito reencarna? Né? Quando ele reencarna, essa reencarnação dele está baseada no princípio da justiça. A gente vai conversar um pouco sobre isso, ok? Bom, eu vou me adiantando então aqui. No tema, a justiça na reencarnação, de que justiça a gente está tratando? De que justiça que eu vou tratar no tema? Tem dois tipos de justiça que a gente pode considerar: a justiça como virtude, porque cada um de nós que foi criado por Deus, porque nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Nós temos um destino, que é nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. Foi para isso que Deus nos criou, para que nós possamos nos tornar espíritos puros. Então a nossa trajetória é longa. A gente precisa adquirir conhecimento, experiência, precisa fazer uso da vontade, a gente precisa fazer uso do livre-arbítrio, a liberdade de escolher, a capacidade de escolher, que vai depender também do conhecimento que a gente tiver. Então a nossa caminhada é longa. A gente está a caminho já do nosso destino, né? Então a justiça é uma das virtudes que nós podemos conquistar. Aliás, que nós vamos precisar conquistar. É a primeira delas: ser justo, ou seja, dar a cada um segundo o que cada um merece. Isso é justiça, o princípio da justiça. A justiça como virtude. Mas não é dessa justiça que eu vou tratar aqui. Na pergunta, a justiça na reencarnação, a gente está se referindo à justiça de Deus. Porque tem a justiça como virtude dos espíritos, que é o que eu acabei de mencionar, mas tem a justiça que é de Deus. A justiça de Deus, ela acontece sempre. Sempre. Mesmo quando a justiça humana não acontece, a de Deus acontece sempre. E a justiça de Deus, ela visa o progresso, o nosso progresso. Como eu falei, nós somos espíritos. A justiça de Deus, ela visa o nosso progresso. Ainda não está passando aqui, né? Tá. A justiça de Deus visa o nosso progresso, sempre. Então tudo que acontece na nossa vida, mesmo que tenha nos causado dor, mesmo que tenha nos causado sofrimento, mesmo que tenha feito a gente perder dinheiro, a gente ter sido ofendido, aparentemente injustiçado, para Deus não houve injustiça. Para Deus, aquilo que nos acometeu, aquela doença grave, aquela perda do ente querido, aquilo que nos aconteceu de ruim, de dor, de sofrimento, para Deus foi justo. Aconteceu porque visava o nosso progresso, a gente avançar, a gente progredir como espírito que a gente é. Então a justiça de Deus acontece sempre, e ela sempre visa o nosso progresso. Sim. Eu queria perguntar um negócio sobre isso. Essa justiça de Deus não poderia ser nem ter tido interferência de Deus, e sim, nós sofremos alguma coisa, não pode ter sido causado por nós mesmos, pelo livre-arbítrio, uma atitude errada, e aí a gente culpa Deus pelo sofrimento, quando nós mesmos aqui causamos? Excelente pergunta. Ainda assim, você concorda que a justiça de Deus está funcionando? Porque aquilo que a gente fez contra as leis de Deus. Certo? Mesmo que eu tenha causado, vamos pensar assim, por exemplo, eu fiz algo que te prejudicou, certo? Eu preciso reparar isso, mas em essência,
O que eu fiz? Eu descumpri, eu desrespeitei uma lei de Deus. Com livre-arbítrio. Por causa da minha liberdade de escolher. Faz sentido o que você diz. Mas no fundo, a justiça de Deus nesse sentido aí, nesse exemplo que você deu, ela vai continuar atuando. Por quê? Porque para Deus, a justiça dele tem um princípio, que é a cada um segundo as suas obras, segundo o que cada um faz ou deixa de fazer. Faz sentido? Ok. Bom, vamos lá. Então esse é o nosso tema, né? Tem que ligar para o passador, senão ele não vai, né? Bom, já liguei. Está ligado aqui, mas não está indo. Ó, o mouse, o laser está funcionando. Tá. Bom, então eu falei da justiça, né? O nosso tema é a justiça na reencarnação. Então nós vamos tratar aqui da justiça de Deus, que sempre acontece, mesmo quando a gente acha que foi injusto o que aconteceu, mesmo quando a gente diz assim, Deus esqueceu de mim. Não, a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus acontece sempre. E ela sempre visa o nosso progresso. Sempre. Jamais a justiça de Deus vai prejudicar qualquer que seja um dos seus filhos. Jamais. Porque senão ele deixa de ser Deus. Segundo o Deus que o Espiritismo nos trouxe. Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um ser perfeito, justo, sábio e bom, em todos os seus atributos, ele é perfeito. Ora, um ser que é perfeito, jamais vai produzir algo imperfeito, sim ou não? Um ser que é infinitamente justo, jamais vai produzir um ato de injustiça, jamais vai se vingar, jamais vai desejar o mal de um dos seus filhos, jamais. Porque senão ele deixa de ser Deus. Faz sentido? Agora sim. Já falei disso, de que justiça que estamos falando, que é de Deus. Mas o que é reencarnação? Porque o tema é a justiça na reencarnação. Já falei da justiça rapidinho. Agora vamos falar da reencarnação. A reencarnação, os judeus conheciam reencarnação, mas eles chamavam de ressurreição. E na época deles, eles não tinham uma noção clara do que era a alma. Noção essa que ela veio com o Espiritismo e clareou o entendimento, esclareceu. Mas os judeus não sabiam disso, o que era a alma. E nem sabiam como é que se dava a ligação do espírito com o corpo para a reencarnação. Como eles não tinham uma noção muito clara, eles entendiam que a ressurreição, para eles era a reencarnação, era a volta no próprio corpo, era reviver, a pessoa reviver. Ela morreu, o corpo morreu, mas ela revive. Deu para entender? Essa era a visão deles, né? Para nós, na doutrina espírita, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estou abreviando aqui, ele traz essa definição de reencarnação: é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, não é no mesmo corpo, em outro corpo. Ou seja, é o processo, a reencarnação é um processo segundo o qual o espírito renasce num novo corpo físico, em outra existência na Terra, existência corpórea, física, no mundo físico. Deu para entender? Então a reencarnação é isso, né? Muito bem. A reencarnação é castigo de Deus? Será que quando um indivíduo, quando um espírito, ele reencarna, ou seja, ele está renascendo num outro corpo, porque ele teve um outro corpo em outra existência, ele teve um outro corpo, agora ele está voltando
para o mesmo mundo físico, só que ele está voltando num novo corpo, numa outra existência. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Espírito tem uma única vida. A nossa vida é única. Contrário de morte, nascimento. A vida é única. Não tem nem contrário a palavra vida. A gente tem uma vida só que Deus nos deu quando nos criou. Ora a gente existe do lado de lá, ora a gente existe do lado de cá. Mas a vida é uma só. E ela é indestrutível. Você não consegue destruir a vida que Deus te deu. Um suicida, ele destrói o quê? O corpo, a existência corpórea. Mas a vida é indestrutível. E a regra geral do suicida é, quando ele chega do lado de lá, o desapontamento, porque ele imaginava que destruindo o corpo, a existência, acabava o sofrimento, acabava tudo. E o desapontamento dele é que a vida continua. E ele está mais vivo do que nunca. Olha só que complicado isso, né? Então, reencarnar é você ter uma nova oportunidade, uma nova existência corpórea, num novo corpo. Isso é um castigo que Deus está te aplicando? Será? Aí a gente precisa entender o sentido da palavra castigo. Se a gente procurar no dicionário a palavra castigo, a gente vai encontrar que ela tem muitos significados. Mas para nós, dentro da visão espírita e no contexto da nossa conversa aqui, a gente vai trazer um significado de castigo, para a gente poder pensar juntos aqui a respeito. Vamos lá. Castigo para nós, na visão espírita, é isso aqui, ó. É uma condição de sofrimento moral inerente à imperfeição do espírito. Fácil, né? Vamos lá. O espírito foi criado imperfeito, sim ou não? Sim. Foi criado simples e ignorante. Nenhum espírito é criado imperfeito. Ele se tornou imperfeito em algum momento da trajetória dele, que não era ainda imperfeito, se tornou imperfeito, porque ele não era. Ele foi criado simples, ignorante. Todos nós, todos os espíritos são criados simples, ignorantes. Bom, aquele espírito que se torna imperfeito, por que ele se tornou? E quando ele se tornou imperfeito, ele sofre. Ele fica nessa condição de sofrimento moral. Por quê? Porque ele está imperfeito. Ele não foi criado assim, mas ele se tornou imperfeito e em função disso, dessa imperfeição dele, ele sofre moralmente. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Bem, vamos lá. O que é uma condição inerente? Está presente no espírito. Foi uma coisa que ele construiu para ele mesmo. Uma condição que foi se criando, se desenvolvendo nele mesmo. Que não dá mais para separar dele, é inseparável dele. É uma condição que ele pode mudar. Mas ele chegou nesse ponto porque ele quis. Porque ele foi traçando um caminho que resultou nisso para ele. Nessa imperfeição. Vamos ver. Vamos entender melhor isso. As faltas cometidas repetidamente pelo Espírito transformam-se em imperfeições. O que é imperfeição? É o resultado de um hábito que você adquire ao longo das suas muitas reencarnações. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um hábito aqui que ninguém aqui pratica isso. Você deve conhecer quem faz isso. Falar mal da vida alheia. Vocês conhecem gente que faz isso, fala mal da vida alheia? Isso pode se tornar um hábito. Um hábito que ele vem numa encarnação, na outra. Ele vai repetindo esse hábito. E quando esse erro dele, esse mal que ele está praticando, quando isso se repete, se torna um hábito. Esse hábito que ele adquiriu é uma imperfeição.
Deu para entender? Vou dar outro exemplo de imperfeição. Desânimo. A pessoa que começa a fazer alguma coisa desanima. Cheia de iniciativa, mas não tem acabativa. Começa as coisas. Quando começa, mas nunca termina. Ela faz isso na encarnação, aí vem outra encarnação para ela tentar melhorar. Continua repetindo. Outra, se tornou um hábito. O que é isso? Virou uma imperfeição. Isso não pode ser um problema orgânico, físico? Pode ser, é espiritual a causa. Ele pode se manifestar, se expressar no físico, porque o espírito é que comanda o corpo. Né? Deu para entender aqui? Bom, então vamos para o próximo. As imperfeições adquiridas pelo espírito são causa de sofrimento para ele. Ele está imperfeito porque ele não foi criado imperfeito, ele foi criado simples, ignorante. Ele se tornou. Por quê? Porque ele fez mau uso do livre-arbítrio, ele fez más escolhas, ele fez mau uso da vontade. Ele até adquiriu algum conhecimento, mas ele foi fazendo más escolhas, ele foi criando o caminho do mal. Foi gerando isso para ele infelicidade, foi se tornando imperfeito. Porque ele não foi criado assim. Ele não foi criado nem bom e nem mal. Ele foi criado simples e ignorante. O espírito, nenhum espírito é criado bom ou mal. Ele é criado sempre simples e ignorante. Aloysio, como que ele se tornou bom? Porque ele aproveitou melhor as oportunidades que teve. Como que ele aproveitou? Fazendo o melhor uso do livre-arbítrio, da vontade e do conhecimento que ele adquiriu ao longo das existências dele. Faz sentido para vocês? Então, aquele que não aproveitou bem, não teve um bom aproveitamento, que fez mais mal que bem, trilhou o caminho do mal. Se tornou imperfeito, não era, se tornou. Os maus hábitos, os erros que ele praticou, ele vem repetindo esses erros nas muitas reencarnações. Se tornou imperfeito. E essa condição gera o que para ele? Sofrimento. Quem é que é feliz se sentindo mal? Fazendo sempre a mesma coisa errada. Fulano, muda, tenta mudar, não quero agora. Livre-arbítrio. Quem é feliz assim? Ninguém. Deu para entender? Esse sofrimento que o espírito experimenta, sofrimento moral, é consequência, é inerente à imperfeição dele. Quando ele mudar essa condição moral dele, ele muda o sofrimento. Vai depender o que? Da vontade. A vontade. Para onde eu vou direcionar as minhas ações? Para o bem ou para o mal? Vontade. Enquanto ele não usar a vontade como ele deve usar, ele vai continuar nessa condição. Deus está sendo injusto com ele? Deus está castigando ele? É consequência do livre-arbítrio dele. Escolhas que ele mesmo fez. Ou seja, ele plantou, semeou e agora está colhendo. Isso é justo. Assim, faz sentido pensar que Deus é justo. Porque ele dá a cada um segundo o que cada um faz. Sim ou não? Vamos continuar aqui. O sofrimento, para quem não conseguir ler por conta do público, eu vou ler. O sofrimento do espírito será contínuo enquanto permanecerem as imperfeições. Foi o que eu falei. Enquanto ele continuar imperfeito, ou seja, enquanto ele não mudar a natureza moral dele, e isso depende da vontade dele, ele não vai sair dessa situação, ou seja, ele vai continuar sofrendo. Então, o castigo é a oportunidade do espírito se regenerar? Não faz sentido. O castigo é consequência, né, daquilo que ele semeou para ele mesmo. O castigo é consequência. Não tem nada de Deus. É resultado, é consequência das ações que ele mesmo cometeu. Mas é uma oportunidade que ele tem para si. Vamos ver isso, vamos ver. Vamos caminhar. Vejam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, lá no capítulo
5, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Depois leiam com atenção, vejam, eu separei um trecho aqui. Aquele que sofre está sendo submetido à expiação de seu próprio passado, ou seja, ele está sofrendo a consequência do que ele mesmo fez. Entendeu? Ele vem fazendo a mesma coisa, vem errando. Ele tornou disso aí, ele tornou um hábito, se tornou imperfeito. Consequência, está sofrendo. Então, esse sofrimento, né, aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. Ou seja, não é nada mais do que consequência do que ele fez. Continua Kardec. Os sofrimentos, e aí eu até destaquei aqui em vermelho, os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Agora eu vou ler só o que está em vermelho. Os sofrimentos são sempre uma consequência natural da própria falta cometida. O que é uma consequência natural? Está dentro das leis de Deus. É uma consequência natural. Não tem novidade aí. Você transgrediu uma lei de Deus, tem consequência. E é natural. Causa tem efeito. Cada causa, toda causa produz um efeito. É natural isso. Está dentro das leis de Deus. Sim ou não? Não é castigo. Não é porque Deus esqueceu de você. Não é injusto. É uma consequência natural da lei de Deus. Então, se alguém sofre hoje, nesta existência, Deus não está sendo injusto. É uma consequência natural de algo que essa pessoa fez. Mas aonde que ela fez? Não sei. Eu não conheço o passado dela. Pode ter sido nessa vida, nessa existência, uns anos para trás. Pode ter, ela não encontrou, ela analisou e não achou. Bom, pode ter sido em outra existência. Mas o que importa? O que importa é que Deus não é injusto. Deus é justo. Então, alguma coisa essa pessoa fez para gerar essa consequência que ela está vivendo agora. Alguma coisa aconteceu. Se não está na causa, como ele diz aqui, se não está nas causas anteriores, pode estar nas causas atuais e vice-versa. Se não está no presente, pode estar no passado. Mas é sempre consequência natural do mal que a pessoa fez. Faz sentido? Então as leis de Deus, elas são perfeitas. As leis de Deus são justas, são universais, são imutáveis. Elas não podem mudar. A lei de Deus não pode valer para um povo e deixar de valer para outro. Não pode valer no ano 2000 e deixar de valer no ano 3000. Isso não existe. A lei de Deus, ela é eterna. Ela vale para todas as épocas, para todos os povos, todas as sociedades, para todos. Ela é a mesma, é igual e é perfeita. Você transgrediu uma lei, tem consequência. E essa consequência é natural. É consequência natural de você ter transgredido a lei. Toda causa tem um efeito. Ok? Aí, Allan Kardec, no mesmo capítulo 5, lá no item 9 ainda, causa anterior, olha o que ele está dizendo aqui. Palavras de Kardec. A expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é expiação. Vamos lembrar, o que é expiação? É você sofrer as consequências dos erros do passado, do mal que você praticou, de ter desrespeitado, descumprido as leis de Deus. Isso é expiação. Uma pessoa está expiando na visão espírita. O que quer dizer isso? Ela está sofrendo as consequências do que ela fez. Ela mesma fez. Não é punição de Deus, não é castigo. É consequência do que ela fez. Consequência natural. E aí Kardec vem com essa pérola para nós. A expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. O que é prova?
nesse sentido. O que é prova? É toda experiência vivenciada pelo Espírito, com o intuito, com o objetivo dele aprender, dele crescer, dele aprimorar os seus sentimentos, dele desenvolver os valores fundamentais da vida, dele progredir. Prova é isso. Toda e qualquer experiência vivenciada pelo Espírito. Algumas dessas provas vêm acompanhadas de dor e sofrimento. Por quê? Porque elas estão relacionadas com aquilo que o indivíduo fez no passado, que é a tal da expiação. Ou seja, a expiação é um tipo de prova. Deu para entender? Quem escolhe essas provas pelas quais vai passar? O próprio Espírito. Está lá no livro dos Espíritos, no título Escolha das Provas. O próprio Espírito escolhe as provas pelas quais ele vai passar, quando ele vai reencarnar. Antes de reencarnar. Ele está lá no mundo espiritual, desencarnado. Ele sabe que ele vai voltar. Ele sabe disso, ele precisa voltar. Ou seja, ele precisa reencarnar. O que ele está fazendo lá? Está se divertindo? Não, ele está se preparando. Ele está se preparando porque ele sabe que ele vai voltar. Como é que ele se prepara? Ele está estudando as leis de Deus, por exemplo. Ele está estudando o passado dele, as coisas que ele fez erradas, e repetiu isso, se tornou imperfeito. Está analisando, puxa, não devia ter feito assim, devia ter feito assado. Puxa, não devia ter ido por esse caminho, devia ter ido por aquele. Ele está analisando tudo isso. Está conversando com os outros espíritos que têm provas em comum, um passado parecido. Está recebendo orientação dos instrutores espirituais. Está se preparando. Certo? Aí, quando ele sabe que ele vai voltar, ele começa a definir um plano de ação. Como é que eu vou voltar? O que eu preciso fazer? Quais são as provas pelas quais eu preciso passar? Porque o que ele vem fazer aqui? Progredir. O que cada um de nós veio fazer aqui na Terra? Progredir, avançar. Ninguém veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Ah, mas eu estou sofrendo. Pois é. Por que você está sofrendo? Porque provavelmente você ainda é imperfeito. E se você não fosse imperfeito, você não está sofrendo. Faz sentido? Então ele escolhe as provas pelas quais ele vai passar. Aí ele faz assim, ele diz assim: olha, eu aprontei tanto, mas tanto, que eu vou precisar de uma prova bem difícil. Eu vou ter que encarar uma situação bem difícil, porque encarando essa situação, essa prova, e eu passando por ela, eu avanço mais rápido. E o que eu mais quero é avançar. Quando a gente está fora do corpo, desencarnado, não tem um corpo para colocar o obstáculo para a gente raciocinar melhor, as nossas percepções estão mais amplas, a gente consegue raciocinar melhor, consegue até fazer melhor juízo das coisas. E aí a gente quer escolher aquelas provas mais difíceis. Aí, quando o indivíduo reencarna, aquilo na vida dele parece uma expiação. Parece, mas pode não ser. Vai ver que foi ele mesmo que escolheu. Ou seja, é uma prova. Mas é uma prova que está relacionada com o passado dele. A gente vem para corrigir algo que a gente não se lembra que fez. A gente vem para corrigir, mas a gente vem para aprender outras coisas. Você não vem para corrigir só. Exatamente, exatamente. O que a gente gosta de fazer? Reclamar. O meu vizinho troca de carro todo mês, todo ano, enfim. Olha o meu carro como é que está. A gente adora reclamar, a gente adora se comparar com o vizinho. Olha ele. Como é que todo ano ele está bem de vida? Deve ter alguma coisa errada aí, não é possível. E você não se preocupa com a sua conduta. Você se preocupa com o vizinho. Você quer encontrar um culpado para a situação que você está, né? Sendo que o maior responsável por isso quem é? Você mesmo.
está agora vivendo as provas que você escolheu. Foi você que escolheu. Ah, aquela mãe, ela agora tem um filho dependente das drogas, porque no passado, vai saber o que ela fez. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Você conhece o passado dessa mãe? Desse espírito? Você conhece o filho? Não. Você conhece a necessidade de progresso deles? Não. Como é que você sabe então que ela está em expiação? E se foi ela que escolheu receber esse filho com toda essa problemática? E ela escolheu. Não é expiação, é o quê? Prova. Aí essa pessoa, se conversa com ela, ela não reclama isso. Vocês conhecem gente assim? Que a pessoa, olha, passou um perrengue na vida, nunca reclamou de nada. Aí é mais um motivo para eu suspeitar que ela está numa prova. Ela não está em expiação. Ela mesma escolheu. E pelo jeito ela vai superar. Ela está no caminho certo e não está reclamando. Faz sentido? Como o Espírito põe fim, vocês viram que eu parei de falar agora de reencarnação propriamente dito, mas é importante a gente entender isso. Daqui a pouco a gente volta para a reencarnação. Agora, como o Espírito então ele põe fim ao seu sofrimento? A gente viu como é que ele chega nessa condição. A gente viu aqui rapidamente. Como é que a gente faz? Como é que ele faz para parar de sofrer? Como é que ele faz? Ele vem do centro espírita, assiste palestra, uma paz, resolve? Não resolve. Os problemas vão continuar. Pode até piorar. Mas ele mudou. A visão dele mudou. A postura dele diante dos mesmos problemas mudou. Opa, que bom. Né? Vamos ver aqui. Veja, como é que ele faz então? Ele tem que se arrepender do mal que ele praticou. Como é que ele faz para acabar com o sofrimento dele? Primeiro passo, isso está lá no livro Céu e o Inferno, no capítulo 8, as penas futuras segundo o Espiritismo. Esse capítulo é da primeira edição, tá? Não é da quarta ou quinta edição atual que tem por aí, é da primeira edição. Ele se arrepende do mal que ele fez. Só isso, se arrependendo, resolve? Não, ele tem que expiar o mal que ele fez, ou seja, sofrer as consequências do mal que ele praticou, dos erros que ele cometeu. Ou seja, ele tem que aprender com esses erros, porque os erros também educam. As lições que a gente tira dos erros fazem a gente não errar mais, sim ou não? Certo? Mas ele se arrependeu, já expiou, e agora? Está resolvido aqui? Não, ele tem que reparar o mal que ele fez. Na justiça humana, o indivíduo se arrepende, ele expia, ele vai preso e fica um tempo lá, isolado, recluso. Terminou, cumpriu a pena. Ele reparou o mal que ele fez? Não. Para Deus, que é misericordioso, justo e bom, você só vence o sofrimento, você só põe fim ao sofrimento se você se arrepender, expiar e reparar o mal que você fez. Ou seja, corrigir aquilo que você fez de errado, reparar o mal. E não é Deus que te cobra, é a tua própria consciência. Você não fica em paz com a tua consciência enquanto você não resolver aquilo. Mas se a pessoa não sabe, praticou algo errado, vai chegar um momento que esse espírito, porque a gente sempre está avançando, sempre está progredindo. Muito boa a sua pergunta. O espírito sempre está progredindo. Então vai chegar um momento que ele vai se sentir preparado para resolver. Ele vai ter maturidade, ele vai estar pronto para resolver. Ele vai dizer assim para ele mesmo: agora eu me sinto preparado para resolver isso. Aí ele se prepara para resolver. Reencarna, vai lá e resolve. Enquanto ele não tiver essa maturidade do senso moral, vai continuar sofrendo. Ele precisa ter vontade. Vontade. Como é que você... Aí ele já nasce preparado. Porque ele nasce como resultado de tudo aquilo que ele já construiu. Ele está progredindo. Exatamente.
Então, quando ele reencarna, ele já reencarnou melhor, porque ele já vem com as experiências do passado, né? Só que agora ele vem mais consciente, que ele precisa fazer, mais determinado, mas ele continua com livre-arbítrio. Ele pode falhar ou não. Livre-arbítrio. Ele pode ter planejado maravilhas e chegar aqui e não realizar. Ele faliu. Começa tudo de novo. Livre-arbítrio. Olha como Deus é justo. Ele não impõe. Ele deixa, através da capacidade de escolha do Espírito, ele mesmo ter um mérito pela conquista dele. Faz sentido? Bom, deu para entender? Então, veja, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Deus é misericordioso, mas ele impõe uma condição. Qual é a condição? Para o Espírito. Você tem que se arrepender do mal que você fez, tem que sofrer as consequências dele e tem que reparar esse mal. Então, um espírito, por exemplo, que cometeu, um indivíduo aí na sociedade cometeu um assassinato, ele matou o outro. Esse outro era rimo de família. Ele vai responder por tudo isso, vai ter todas essas consequências, porque uma consequência leva a outra, o menino vai ficar órfão, vai ficar desamparado, leva a outra, de repente ele pode se descambar para a marginalidade. Olha quanta consequência uma coisa vai levando para a outra. A consequência não é direta, entendeu? Um efeito vai produzindo outro efeito, vai produzindo outro efeito, ele vai ter que reparar. Por isso que quem se suicida de repente pode vir iniciante, né? Pode acontecer. É sempre difícil a gente dizer que uma situação pode resultar na outra. Por quê? Porque estamos lidando com seres morais. Nós somos seres morais, né? O que vale é a intenção do ato praticado. E só Deus sabe. Só Deus sabe. A gente não tem essa condição de julgar. Por que determinado indivíduo cometeu suicídio? Só Deus sabe. O que via no íntimo dele. Não dá para a gente generalizar. O que dá para a gente dizer, como regra geral, é que ele vai ter esse desapontamento quando chegar do lado de lá. Ele vai continuar vivo. Ele achou que não. Né? Bom, todos os espíritos, diz Allan Kardec, tendem à perfeição, está vendo? O nosso destino é esse. E Deus lhes proporciona os meios de obtê-la, através das provas da vida corporal. Mas, em sua justiça, ele lhes permite realizar em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Gente, está muito claro isso. É Kardec ensinando a gente. Olha a clareza de raciocínio de Allan Kardec, dizendo assim: olha, Deus é justo, pois todos os espíritos precisam passar por provas. O que são as provas? Experiências, que a gente já falou aqui delas, para que ele possa crescer, adquirir conhecimento, progredir. Aquilo que ele não realizou numa existência, Deus dá outra oportunidade para ele. Como é que chama essa oportunidade? Reencarnação. E a reencarnação não é castigo, é oportunidade para ele poder continuar o que ele começou na existência anterior, ou se ele nem começou, para ele começar. Olha como Deus é bom, como Deus é justo, né? Então, como a alma, agora a gente vai lá no livro dos Espíritos, agora acho que fica claro para entender essa questão. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal, ela pode depurar-se, ela pode melhorar-se, ela pode se livrar da imperfeição dela. Resposta deles: ao submeter-se à prova de uma nova existência. Está vendo aí a prova? Ou seja, o aprendizado, a vivência, a experiência que ele precisa adquirir. Ele precisa passar por essa experiência, viver esse aprendizado para que ele possa aprender. E aprendendo ele possa progredir. Ok? E aí Kardec, vejam aqui, um resuminho rápido. O espírito é perfectível, em função do que a gente viu agora há pouco. Realiza seu progresso passando pelas provas da vida corporal. E ele cumpre suas provas em várias existências sucessivas. Certo? Está claro?
Aí Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, sobre a reencarnação. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Vocês viram que na questão anterior, não era sobre reencarnação. Era o que ele tem que fazer para se melhorar. A resposta dos Espíritos, ele tem que passar por uma nova prova, novo aprendizado, nova experiência. Agora aqui não. Agora aqui Kardec quer saber para que ele reencarna, para que ele volta, para que ele retorna para o mundo corporal. Ele estava no mundo corporal, desencarnou, foi para o mundo espiritual. Para que ele tem que voltar? A pergunta é essa. Resposta dos Espíritos: expiação. Ou seja, está relacionado com ele precisa reparar o mal que ele fez. Ele precisa escolher provas que tenham a ver com o passado dele, certo? Para que ele possa sair dessa condição de imperfeição. Melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Resposta dos Espíritos. Ele vem para progredir, e ao mesmo tempo que ele vem para progredir, ele está resolvendo o passado dele. As coisas que ele fez errado, não deveria ter feito, os erros que ele cometeu, ele vai ter a oportunidade de corrigir isso agora, numa nova existência, numa nova oportunidade, numa nova encarnação. Deu para entender? Via de regra, o espírito planeja uma nova existência no mundo físico, define os desafios, escolhe o gênero de provas, estabelece onde pretende chegar. O espírito supera sua condição de imperfeição por meio das provas que visam espiar e reparar o mal praticado. Certo? Então ele escolhe as provas, e algumas dessas provas estão relacionadas com os erros do passado, que geraram a condição de imperfeição dele. E para ele sair dessa condição de imperfeição, ele precisa viver novas experiências para acertar, não cometer os mesmos erros do passado. Ou seja, deixar esse hábito, retornar para o caminho do bem, porque ele saiu desse caminho em algum momento, por livre e espontânea vontade, livremente, né? Então a reencarnação, gente, ela não é um castigo, ela é uma oportunidade concedida por Deus, porque Deus é justo, Ele não pune os seus filhos. É isso que é importante a gente viver cada dia, quando a gente acorda de manhã e retorna para o corpo, a gente agradecer a Deus por mais um dia, porque Ele é justo. Tudo aquilo que a gente está passando é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. Tudo isso visa o nosso bem. E uma grande parte do que nos acontece foi consequência nossa, das nossas próprias ações. Nós mesmos semeamos e agora estamos colhendo. Então agradeçamos a Deus a oportunidade que Ele nos dá de uma enfermidade incurável, às vezes alguém da família enfermo, de uma dificuldade financeira. Agradeça a Deus, obrigado Deus por essa oportunidade de poder resolver esse problema, de poder superar essa dificuldade, um problema de relacionamento, um problema na empresa, um trabalho, tudo é aprendizado para nós. E a gente deve agradecer a Deus e não reclamar, não se revoltar, mas agradecer sempre a Deus. Sempre. Reencarnar, então, é uma necessidade, é um instrumento da justiça de Deus. Está associado à lei de causa e efeito e tem como objetivo sempre fazer a gente progredir. Sempre. A gente precisa avançar, progredir. Ninguém vem ao mundo para sofrer, para pagar karma. Todo mundo vem para progredir. Uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre. Sim ou não? A lei do progresso, ela determina que a gente avance, certo? Queira ou não, você vai avançar. É melhor que você queira, que você faça isso por sua escolha, né? Com menos dor, menos sofrimento, fica mais fácil a caminhada. Então vai depender muito da sua vontade, querer fazer isso, né? O melhorar depende sempre da gente. E estou encerrando já. Resignar-se diante das provas da vida.
torna o sofrimento mais proveitoso e evita o recomeçar. O que é o resignar-se? É você continuar lutando, é não desistir de lutar pelas coisas da vida, pelas provas da vida. Só que agora a luta não é com algo que está exterior a você. A luta interiorizou-se, é contra você mesmo, as suas imperfeições. Você tem que mudar a sua condição moral. Você tem que deixar de ser imperfeito. Allan Kardec apresentou uma escala espírita, lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os puros. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui, ó, imperfeito. Espírito imperfeito é aquele que ainda sente raiva, ainda sente ódio, ainda sente ciúme, inveja, desejo de vingança. Espírito imperfeito. Para eu chegar na condição do espírito bom, eu preciso fazer o bem, sentir o bem e pensar no bem, sempre. Isso vai demorar, porque depende só de mim, da minha vontade. Pode não demorar muito, porque a vontade pode fazer a gente dar um salto na evolução. Depende da gente. A evolução não é linear. Uma melhora que você dá um salto. Depende de você querer. Deu para entender como é importante a gente mudar a natureza moral da gente, que depende da nossa vontade, e resignar-se não é a negação da vontade, é a atitude ativa, consciente. Resignar-se é isso, não é uma conformação passiva, vou cruzar os braços, eu não posso fazer nada mesmo, seja feita a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você faça a sua parte. Deus espera que você faça a sua parte. Ele está fazendo a dele, você tem que fazer a sua. E de braços cruzados você não vai fazer. Então, mãos à obra, faça aquilo que você precisa fazer. O que tiver ao seu alcance, faça. Isso já vai melhorar muito a sua condição. E se tiver algo que você não consiga mudar, porque não depende de você, agradeça a Deus. Deus, obrigado por essa oportunidade de viver essa experiência. Que eu possa tirar dessa situação as lições que eu preciso para que eu possa crescer. Obrigado, Deus. Sempre agradecer. Resignar-se é viver com alegria as provas da vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade de crescimento, de aprendizado. Muito obrigado, Deus. É assim que a gente deve fazer todo dia. Muito obrigado, gente.